Olá, neste vídeo eu gostaria de calcular o limite quando x tende a zero de x seno de 1 sobre x usando o teorema do sanduíche. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de mostrar para vocês por que não dá para utilizar a regra do produto neste limite. Pois bem, quando você olha para esse limite, você fica tentado a tentar utilizar a regra do produto para limite. O problema é que não funciona. Por quê? Bem, isso realmente é o produto de duas funções, a função x vezes a função seno de 1 sobre x. Então, se você pudesse aplicar a regra do produto, isso seria igual ao limite quando x tende a zero de x vezes o limite quando x tende a zero de seno de 1 sobre x. O primeiro limite não tem problema nenhum, porque esse limite a gente sabe calcular e é zero. O problema é o segundo limite. O segundo limite não existe. Esse limite aqui não existe. Como esse limite aqui não existe, você não pode utilizar a regra do produto aqui. Você só pode utilizar a regra do produto quando os limites resultantes, quando você aplica a regra do produto, existem. Ambos têm que existir. Então, como esse limite aqui não existe, você não pode aplicar a regra do produto neste caso. Portanto, isso aqui está errado. Você não pode fazer isso. Bem, então, voltando ao nosso problema original, eu gostaria de calcular o limite quando x tende a zero de x seno de 1 sobre x, utilizando o teorema do sanduíche. E como você faz isso? Você tenta comparar esse limite com limites mais simples utilizando o teorema do sanduíche. Considere a função que está nesse limite, x seno de 1 sobre x. A ideia é limitar essa função por cima e por baixo, por duas funções para as quais é mais fácil calcular o limite quando x tende a zero e esses dois limites em zero são iguais. E como é que a gente faz isso? A função seno de 1 sobre x é uma função cujo valor está sempre entre menos 1 e 1. Seno de qualquer ângulo está sempre entre menos 1 e 1. Então, a gente vai utilizar isso para se livrar desse seno de 1 sobre x. Comparar essa função com uma função bem mais simples. Em particular, o seno não aparece nessa função. Note que módulo de x seno de 1 sobre x é igual a módulo de x vezes módulo de seno de 1 sobre x. Agora, o seno de qualquer ângulo está sempre entre menos 1 e 1. Então, o módulo de o seno de qualquer ângulo é menor ou igual do que 1. Portanto, eu posso usar essa desigualdade aqui e concluir que isso é menor ou igual do que módulo de x. Então, o módulo dessa função é sempre menor ou igual que módulo de x. Você pode se perguntar por que isso me ajuda, né? Eu queria limitar a função x seno de 1 sobre x. E aqui aparece módulo dessa função. Mas lembre-se que se módulo de A é menor ou igual do que B, então isso é a mesma coisa que dizer que A está entre B e menos B. Se módulo de x seno de 1 sobre x é menor ou igual do que módulo de x, isso nos diz que x seno de 1 sobre x é menor ou igual do que módulo de x e é maior ou igual do que menos módulo de x. Está aqui a comparação da função mais complicada, né? A função x seno de 1 sobre x, com duas funções mais simples. Ela é sempre menor ou igual do que módulo de x, uma função relativamente simples. A gente sabe calcular o limite dessa função quando x tende a qualquer valor real, em particular zero. E menos módulo de x, também é fácil calcular o limite dessa função em qualquer ponto, em particular em zero. E além disso, os limites dessas duas funções, módulo de x e menos módulo de x, quando x tende a zero, são ambos iguais a zero. Então, a gente pode aplicar o teorema do confronto ou do sanduíche aqui, né? Esse cara aqui são as fatias do pão do teorema do sanduíche, que espreme o recheio do nosso sanduíche, que é essa função mais complicada aqui. Então, note que
o limite quando x tende a zero dessa fatia do pão, módulo de x. Esse limite aqui é fácil calcular e esse limite aqui dá zero. E da mesma maneira, o limite quando x tende a zero de menos módulo de x também é fácil de calcular e esse limite também é zero. Então, os limites das fatias de pão, quando x tende a zero, são ambos iguais a zero. Então, pelo teorema do sanduíche, o limite quando x tende a zero do recheio do nosso sanduíche, que é x seno de 1 sobre x, também é zero. Se você não se lembra como calcular esses limites quando x tende a zero de módulo de x e o limite quando x tende a zero de menos módulo de x, é só fazer os limites laterais quando x tende a zero de módulo de x à direita e à esquerda. A direita de zero, módulo de x é x, aí é fácil calcular esse limite. E a esquerda de zero, módulo de x é menos x, também é bem fácil calcular esse limite. Muito bem, então isso termina o exercício, mas eu gostaria de mostrar para vocês graficamente o que essa desigualdade aqui está nos dizendo. Bem, aqui está o gráfico que ilustra esta desigualdade. Esta curva sinuosa aqui verde é o gráfico da função x seno de 1 sobre x. Este V azul, acima do eixo x, é o gráfico da função módulo de x. E esse V de ponta cabeça, abaixo do eixo x, vermelho, é o gráfico da função menos módulo de x. E você nota que o gráfico da função x seno de 1 sobre x está sempre abaixo do gráfico da função módulo de x e está sempre acima do gráfico da função menos módulo de x. Então, quando x tende a zero, o gráfico de x seno de 1 sobre x fica cada vez mais espremido entre os gráficos de módulo de x e menos módulo de x. E, portanto, os valores da função x seno de 1 sobre x ficam cada vez mais próximos de zero quando x tende a zero. À esquerda aqui, quanto mais próximo eu me aproximo, o gráfico da função x seno de 1 sobre x fica cada vez mais espremido, entra nesse funilzinho aqui entre os gráficos da função módulo de x e menos módulo de x. E o valor dela, quando x tende a zero, tanto à direita quanto à esquerda. Então, esse gráfico ilustra claramente por que o teorema do sanduíche funciona, né? Porque o limite quando x tende a zero da função módulo de x é zero, e o limite da função menos módulo de x quando x tende a zero também é zero, os gráficos se encontram no ponto 0, 0. O gráfico, os limites dessas duas funções quando x tende a zero é zero. Então, isso cria esse funil que acaba espremendo o gráfico de x seno de 1 sobre x e, portanto, isso força o limite quando x tende a zero da função x seno de 1 sobre x a também ser igual a zero. É isso.